Olá pessoal, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, nosso tempo de pensar um pouco a respeito da obra de Deus, do agir da igreja no mundo, da presença de Jesus nessa terra. Nós estamos estudando o livro de Atos, nos encontramos no capítulo 5 e a gente está vendo, e realmente aprendendo como a igreja agia e como o mover de Deus começou a transformar o mundo. Nesse momento os apóstolos fizeram alguns milagres, estavam pregando o evangelho com muita propriedade. Muitas pessoas estavam se convertendo mesmo. Por quê? Porque havia o poder de Deus sobre ele. E hoje eu quero falar sobre a proteção divina e o apoio divino, o apoio do Senhor. Ele envia seus anjos, ele envia pessoas para nos ajudar nessa missão. A gente não está sós nisso. Irmãos, quando a gente se colocar nas mãos do Senhor para pregar o evangelho, o mundo espiritual vai se voltar ao nosso favor. Claro que vai ter batalhas espirituais nesse sentido, mas o agir de Deus vai estar ali. E a gente vê isso bem claro nesse momento. Os apóstolos estavam pregando e novamente eles foram presos e foram ameaçados. Mas olha só o que aconteceu. Abram lá suas Bíblias em Atos, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Irmãos, a gente vê aqui uma situação marcante. Agora não foi só João ou Pedro que foi preso. Foram todos os 12. Porque já tinham escolhido um outro para estar no lugar de Judas. Eles estavam todos presos. Mas houve algo sobrenatural que aconteceu aqui. E o que foi? O anjo do Senhor veio e os libertou. Só que esse anjo não só libertou eles, levou eles para fora e deu uma incumbência: voltem para dentro lá no templo, para o pátio do templo, lógico, e continuem a ensinar. Irmãos, a gente vê aqui o poder da igreja, mas também o mundo se levantando contra. De novo, por inveja, aqueles líderes religiosos que mataram Jesus agora prenderam todos os apóstolos. Ou seja, se não tivesse uma intervenção divina nesse momento, poderia ter acabado tudo ali. Porque aqueles ali eram os líderes da igreja, eram os líderes desse movimento. Mas Deus estava cuidando. E aqui existem algumas lições fundamentais para a nossa vida, para nós que somos discípulos de Jesus. A primeira lição é que pessoas vão se levantar. Situações vão se levantar contra nós quando a gente começa a fazer o bem e ajudar as pessoas a compreender a respeito desse mundo espiritual. Muitas pessoas não entendem o evangelho, muitas pessoas criticam o evangelho. E o pior, existem pessoas que acham que sabem e começam a espalhar um monte de bobagem pensando que sabem. E começam a perseguir aqueles que estão tentando fazer de maneira certa. E o que acontece? Perseguições, bloqueios, Pessoas vão tentar te bloquear, te impedir de pregar o evangelho, usando críticas, falando mal, criando barreiras. Mas o fato é que existe o agir de Deus. E a gente vê nesse momento aqui um anjo do Senhor libertando esses homens. Ou seja, no momento que a gente estiver, no momento difícil, tempos difíceis, confie que Deus vai vir ao nosso socorro.
Deus, Ele cuida daqueles que estão fazendo a obra dele. Ah, pastor, mas eu vejo que muitos morreram, mas passaram para o novo céu e para a nova terra. O problema não é a morte, é parar de fazer a obra de Deus. Quando aqueles apóstolos sofreram as perseguições e eram realmente mortos em nome da fé, na visão deles, eles estavam indo para o novo céu e indo para a nova terra. É como Paulo falava: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O problema é quando se tenta paralisar a mensagem, é quando se tenta parar as pessoas de pregar o evangelho, é quando se tenta parar de se anunciar o amor de Cristo. E de repente você é um frequentador, é uma pessoa temente a Deus, mas não está fazendo nenhuma diferença, não está anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou falando para sair pelas 4 batendo de porta em porta, mas sendo autêntico e falando para as pessoas que você ama a respeito da tua fé. Como você vai fazer não é o caso agora aqui. O que a gente tem que entender é que a gente tem que ter isso como uma verdade em nossas vidas, como algo que faz parte da nossa existência. Se você não sabe como, então aprenda, irmão. Isso vai ser bom, isso vai ser agradável. E quando vir as perseguições, Deus vai dar o livramento. Quando você achar que as pessoas não vão te entender, descansem no Espírito Santo, descansem em Deus, deixe o Espírito convencer. Interessante que todo o livramento aqui que aconteceu desse anjo, esse anjo não só livrou, mas de novo ele falou com eles. E eu queria que isso falasse ao teu coração, ao meu coração. Não tenha medo, continue pregando, continue anunciando, continue ensinando. E se você não está fazendo, comece isso agora. Crie um grupo de estudo bíblico em sua casa. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é aquilo que a gente dá prioridade. Eu vejo muitas pessoas, quando eu falo de estudo bíblico, eles não têm tempo, mas tem outra coisa mais legal, um curso, algo que ele acha que vai ganhar com aquilo, eles vão. Tá certo, porque a motivação deles é real. A gente faz aquilo que gosta, a gente faz aquilo que ama. E se você não está evangelizando, se você não está aprendendo de Deus, porque você não ama tanto isso, então pense um pouquinho. Senão a gente vai acabar sofrendo o mal da hipocrisia. Se a gente ama a Deus, a gente vai querer aprender dele. Se você não ama, se você não aproveita as oportunidades de crescer na fé, é porque você não ama tanto essa fé. Você gosta da convivência com os irmãos, você acredita em Deus mesmo, você até ora, você vai à igreja, até pode ser fiel nos dízimos e ofertas, tudo isso. Mas se você ama a Deus, você vai querer aprender para ensinar. O verdadeiro discípulo, ele ensina as pessoas a respeito da fé. E de uma maneira lógica, verdadeira, intencional. Não acidental. A gente vive um evangelho acidental. Pense nisso, meu irmão. Você tem aprendido do evangelho para ensinar? Você se importa com as outras pessoas? Seja autêntico. Escute o que o anjo falou a esses irmãos, que isso sirva como uma verdade em nossas vidas. Vá anunciar. Eles foram. E olha que eles estavam se arriscando novamente. E eles sabiam que iam ser presos de novo. Só que essa recorrência ia causar a morte. Mas eles obedeceram. E eles foram ao pátio do templo. E continuaram pregando. Depois desse impacto que eles tiveram, essa experiência sobrenatural, com certeza eles não iam se calar. Irmão, não se cale. Se Deus é importante para ti mesmo, você vai dar prioridade às coisas de Deus. Você vai colocar o reino em primeiro lugar mesmo na tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis.
Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, esse momento eu sempre tiro para a gente conversar das atividades da nossa comunidade, da nossa igreja, né? Eu tenho desejo e tenho feito, mas gostaria de fazer mais, mas preciso de apoio. Agora eu conto com você. Eu gostaria de distribuir pelo bairro, nos pontos de ônibus, panfletos evangelísticos que falam do amor de Cristo. O nome desses panfletos vão ser reflexões para a vida. O custo desses panfletos, 5.000 panfletos, dá R$200 mais ou menos. Eu já mandei fazer mais. Mas eu gostaria de voluntários que nos ajudassem a distribuir isso com amor. Não é contratar pessoas. É a igreja sair distribuindo a palavra de Deus. E nesses panfletos vão estar ali o telefone para que pessoas possam ligar e receber essas reflexões diariamente, para que a vida dela fosse transformada. Mas para isso acontecer, precisamos de mais gente envolvidas nessa causa. Preciso de pessoas que ajudem a distribuir, nos ajudem a comprar. Se cada um contribuir com 5, 2, R$1 que seja, 10 pessoas dando R$10 já dá R$100, já consigo comprar metade desses panfletos. E se a gente se comprometer a fazer isso mensalmente, nós podemos levar esse evangelho muito mais longe. Esse é um desejo que eu tenho. Levar uma banda para a rua e distribuir essas mensagens. Então nos ajude. Primeiro, orando para que isso se concretize. Segundo, participando, venha conhecer. Venha se unir a nós. Ah, mas eu sou de outra igreja. Tranquilo, a gente quer levar o evangelho. Eu quero que a tua igreja cresça. Eu quero que todas as igrejas que estão me ouvindo agora cresçam muito. Porque não cabe dentro da minha igreja a quantidade de pessoas que precisam de Jesus. Que todas as igrejas estão me ouvindo agora, você que é pastor, você que é líder. Irmãos, é muita gente. A maior igreja aqui do nosso estado tem 5.000, sei lá, não sei. 100, não tem. Nós estamos falando que cada bairro tem 30.000 pessoas. Não chega a Florianópolis, tem 1 milhão de habitantes, mas... Não sei os dados, mas mais de 500 tem. Mais de 500 mil, então, meu amigo. Não precisa sair da tua igreja. A gente quer que todas as igrejas cresçam e multipliquem o evangelho. Mas para isso acontecer, nós precisamos trabalhar em equipe, entender que o reino é maior do que placa de igreja. Então nos ajude, mesmo você que é cristão, para que a gente distribua panfletos mais e mais, para que as pessoas creiam e sejam transformados pelo amor de Cristo. Se você quer fazer parte, por favor, entre em contato. Contribua com essa mensagem para que mais vidas sejam impactadas. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, quero chegar diante do Senhor para te agradecer. Agradecer pelo privilégio de poder estar anunciando o teu evangelho, Pai, para tantas pessoas, Senhor. Obrigado pela multidão de pessoas que têm ouvido o evangelho e têm reagido a ele. Mas, Pai, nesse momento quero pedir para o Senhor mandar mais ajuda, Senhor. Mandar pessoas que possam estar juntos nesse trabalho, Pai, de levar a tua palavra, de transformar vidas, Pai. Pessoas que ajudem a manter realmente esse projeto em ação. Obrigado por aqueles que têm mantido, Pai. Obrigado por aqueles que têm ajudado, Senhor. Deus, mas precisamos mais. E eu creio no teu poder, Pai. Envia, Pai, mais pessoas com essa ideia, nesse propósito. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.